Eu acho que nós já reconectamos com a Maria Salum. Onde estás, Maria? Estou aqui. Tudo bem? Boa tarde. Desculpe aí. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Conosco, Prazer Maria. estar aqui. Desculpem essa desconexão momentânea, né? Mas eu acho que faz parte dos dias de hoje, essa questão de lidar com muitas plataformas, etc. Bom, Exato. boa tarde a todos. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui no evento, acho que de uma enorme relevância, né? Agradecer o Mineiro Negócios, aí na pessoa do Zé Jaime, por esse convite para estar aqui compartilhando um pouco dessa questão dos ODS, né? De como a gente pode lidar com isso para ter essa sustentabilidade da mineração na região amazônica, né? Eu gostaria de pedir o Wagner para me auxiliar aí, Wagner, por favor, colocando a apresentação. Espero ser rápida o suficiente para poder conversarmos um pouco mais sobre o tema, né? Pode passar o próximo, por favor. Só lembrando um pouco, assim, recapitulando, o ODS hoje é uma coisa que eu costumo falar, às vezes, para os meus alunos, né? Que ODS se tornou hoje uma sigla, vamos assim dizer, incorporada na sociedade. Eu brinco com eles, e é real isso, que eu já passei em lugares como pet shops, etc., que tem lá, nós somos sustentáveis, praticamos os ODS e assim vai. Mas apenas no sentido de o que é muito bom, né? E eu acho que eu aproveito esse exemplo para colocar que esta talvez seja uma maneira, uma forma bastante interessante da mineração se comunicar com a sociedade, né? A sociedade, inclusive pelos canais de comunicação, os mais vistos no país, essa sigla, o ODS, acaba sendo uma porta, pode ser uma boa porta de entrada para esta relação que a gente costuma dizer que é tão difícil de comunicação da mineração com a sociedade, né? Então, vamos tentar aproveitar essa janela que eu chamo de oportunidade. Mas só relembrando aí rapidamente, foi em 2015, 193 países, né, membros da ONU, que foram signatários da chamada Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Ela tem 4 pilares e um deles são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? E a sua implantação, de fato, ocorreu, então, em 2016. Próximo, por favor. Esses são 17 objetivos, mas eles se desdobram em 169 metas, e o que eu vou até pontuar um pouco mais é a questão das métricas que eles apresentam, que hoje nós temos assim poderíamos elencar inúmeros princípios, o princípio do Equador, o ISD, e assim vai, são inúmeras siglas, princípios e etc., todos eles convergentes, obviamente, para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou para essa Agenda 2030, que agora está se estendendo mais ainda com a questão da pegada de carbono, né, que está indo aí, em média, até 2050. Mas o que é importante é que ele tem 244 indicadores. Então, existem métricas, né, e eu vou tentar ressaltar isso durante a apresentação, que nós podemos utilizar para nos inserirmos em todos esses princípios que estão sendo colocados, né? Então, acho importante essa questão dos 244 indicadores, que são essas métricas dos ODS, né?
O objetivo 17 talvez seja o objetivo dos mais importantes, porque ele prevê aquilo que sem isto não vai ocorrer. Nós não conseguimos implementar, de fato, os ODS, que é a questão da parceria, né? E aí é uma parceria que tem que existir entre governo, setor privado, a sociedade civil e o próprio sistema da ONU, né? Então, o objetivo 17 é aquele que vai encadear todos os outros 16 objetivos, ou seja, é a possibilidade real de execução dos outros demais 16 objetivos, com as suas métricas e indicadores. Próximo, por favor. Aí só uma visão geral, né, desses objetivos, está aí o 17, que é a factibilidade de se implementar esses objetivos. E tem algo que eu costumo falar, eu já ouvi e já li a respeito de algumas teorias que diz o seguinte: não é melhor focar em um objetivo? Não, minha opinião pessoal, e pelo que eu já tentei ler, entender, etc., sobre o tema, é que existe uma conexão muito forte entre eles. Dificilmente você vai estar, vamos dizer, trabalhando em torno de um objetivo sem que essas suas ações diretamente focadas num objetivo não se estenda aos outros objetivos. Próximo, Wagner. Eu até tentei passar eu mesmo para poupar o trabalho do Wagner, mas aí achei melhor ele passar. Bom, vamos falar um pouquinho daquilo que tem sido, vamos dizer, a moda, né? Aquilo que está hoje, eu já li em alguns artigos como o grande tormento das empresas, que é o tal do ESG, né? O E de Environmental, S de Social e G de Governança. E essas questões que eu vou pontuar aqui estão da revista Forbes, e eu realmente concordo com essa visão, né? ESG e ODS não são sinônimos, mas são caminhos extremamente conectados, né? Então, o ESG ele se refere mais às condutas ambientais, sociais e de governança de um fundo ou de uma empresa. Na verdade, o ESG ele nasce na ONU a partir de uma convocação da ONU dos maiores, se não me engano, cerca de 50 dos maiores fundos de investimento do mundo, como uma forma de você conseguir introjetar nas empresas, né, as questões do desenvolvimento sustentável, de uma forma que a gente chama aquilo que, se não vem de dentro para fora, que venha de fora para dentro. Ou seja, hoje, os maiores fundos de investimento do mundo, por exemplo, BlackRock, são fundos que trabalham sob critérios, ou seja, quando eles vão investir, eles olham o critério, a empresa ela trabalha com o ESG ou não, né? Então, o ESG, na verdade, o G do ESG, ele é extremamente importante, porque aí ele dá essa dimensão da governança da empresa sobre as questões ambientais e sociais. Ou seja, você pode ter ações ambientais, sociais, às vezes de uma forma isolada, pontuais, mas é a governança que traz o meio ambiente e a questão social, porque a gente chama do core business da empresa. Então, isso, de fato, seria introjetar todas as questões ambientais, sociais, socioeconômicas na empresa. Os ODS, por sua vez, eles extrapolam muito
a questão dessa governança ambiental e social das atividades econômicas, né? Os ODS, eles podem ser trabalhados pelo indivíduo, pela pessoa física. Então, é uma dimensão um pouco diferenciada, mas, com certeza, eles estão extremamente conectados, né? Então, quando uma empresa adota essas melhores práticas do ESG, né, com certeza ela vai também contribuir com os ODS. Não há dúvida sobre isso, né? Então, como eles dizem, né, forçoso reconhecer que não há como sustentar que uma empresa contribua para atingir os ODS sem que tenham boas práticas e métricas ESG. Porém, ter boas práticas de ESG nem sempre significam os ODS. Quer dizer, o cumprimento de ODS, ou que contribua para atingir isso. Ok? Podemos seguir. Aqui só um exemplo, infelizmente essa figura não ficou tão clara, mas mostrando como que, na verdade, você pode pegar o E, o S e o G e associar inúmeros... Isso aqui são só exemplos, né? Mas você pode associar vários dos ODS, né? Vamos chamar dos 16 ODS, no E, alguns no S, e, com certeza, a governança em termos dessa parceria que as empresas têm que ter com metas, programas, políticas governamentais, legislações e, obviamente, com a própria sociedade. Então, são princípios comuns, ações complementares. Próximo. Isso aí é um exemplo, o que eu já tinha comentado anteriormente, que é essa questão de você poder utilizar, muitas vezes, os ODS como métricas para o seu comportamento empresa ESG, para mostrar que isso está no seu core business, né? Porque esses indicadores, hoje nós já temos plataformas onde você insere indicadores de cumprimento de ODS, né? Esse é um caso do Brasil. Essa plataforma ela é acompanhada pelo IBGE, né? E a Secretaria Especial de Articulação Social. Esses dados são de 2021 e eles mostram em percentuais para cada um dos ODS quantos dos 244 ODS, dos 244 indicadores foram cumpridos para cada um desses ODS, tá? Então, isso mostra que nós ainda estamos numa fase de adaptação para trazer para dentro do país a questão de cada um dos ODS. E aí eu chamo a atenção o seguinte: a Agenda 2030, onde se enquadram os ODS, ela é muito clara em dizer que os ODS eles têm que respeitar as questões internas de cada país, né? Ela tem métricas, ela tem os objetivos, eles são globais, mas cada um deles, na verdade, tem que ser traduzidos, vamos assim dizer, para a realidade de cada país. Então, é por isso que alguns dos ODS ainda estão em construção, porque eles estão sendo transferidos para uma adaptação à própria realidade brasileira, que são o que está taxado em laranja nesse quadro. Mas isso nos dá, né, uma boa visualização de como o Brasil está no cumprimento dos ODS. Isso aí, o conjunto
de segmentos. Embora esses dados tenham sido tirados de alguns segmentos, o agronegócios está nisso, a mineração não está exatamente contemplada. Talvez até porque nós ainda não tivemos essa capacidade de divulgar muito o cumprimento de ODS pelas empresas de mineração no Brasil. Próximo. A necessidade, então, de uma plataforma, né, para identificar as ações das empresas nos ODS, né? Então, tem um breve histórico, que foi o seguinte: em 2018, houve o lançamento pelo PNUD Brasil de um documento chamado Mapeando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na Mineração Atlas. Esse documento ele foi elaborado pelo Centro de Colômbia sobre investimento sustentável, na verdade está ligado a diversas áreas do conhecimento da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. E, na época, a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, que, através do seu Departamento de Desenvolvimento Sustentável na Mineração, sempre teve uma relação muito próxima com o PNUD. O PNUD pediu ao departamento, olha, dá uma olhada e vê se a tradução, porque eles estavam lançando no Brasil, este documento traduzido. E, como a gente sabe que tem termos técnicos muito específicos, né, a secretaria acabou por contribuir na revisão dessa tradução para o Brasil deste documento. Bom, o que na época foi percebido? Que ele tem, esse documento é um documento enorme, ele tem inúmeros estudos de caso em todos os continentes. E havia duas menções, dois exemplos brasileiros neste documento. Um citava o 100% de recirculação de água na planta metalúrgica de Sossego. Na verdade, a questão de recirculação de água na atividade mineral, inclusive em si, já é posta como regra desde, no mínimo, uns 10, 12 anos atrás, que foi colocado pelo chamado ICMM, que traz uma série de parâmetros que as empresas que querem ser sustentáveis de mineração deveriam seguir. Então, isso não é, vamos dizer, uma grande novidade. Se a gente for pensar, na verdade, em algumas situações, praticamente todas as empresas de mineração trabalham com alta recirculação de água, tá? E o outro caso, que citava uma empresa brasileira, no caso também a Vale, né, já que a Sossego é uma operação da Vale, que era o compartilhamento do sistema porto-ferrovia entre duas empresas diferentes, a Vale e a Mitsui. E o exemplo ocorria na África. Ou seja, o que nós vimos e que nós já conhecíamos à época, né? E desculpe eu estar falando nós, é que na época eu estava como diretora de desenvolvimento sustentável na mineração, na SGM. Então, nós vimos, olha, nós conhecemos tantos casos, mas assim, tão, às vezes até, vamos dizer, não que esses não sejam bons, mas estudos de caso que deveriam ser mostrados, apresentados para a sociedade, né, de ODS na mineração brasileira. E daí houve o lançamento, né, pela SGM, MME, o próprio ministro lançou o programa Mapeando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na Mineração Brasileira, em setembro de 2018. Eu faço uma parte aqui para dizer que eu fiquei extremamente feliz com a fala hoje do nosso secretário, Pedro Paulo, em relação à retomada desse programa, né? Eu vou apresentar o que foi feito em 2018 e mostrar o caminho fértil
que a gente pode utilizar em termos melhorar a nossa relação com a sociedade através dos ODS. Por favor, próximo. Eu estou dando um pouco dessa visão geral para depois entrar um pouco mais especificamente no caso da mineração na Amazônia. Mas quando a gente fala isso, não importa. Aí é mineração em todas as regiões desse país, a despeito da talvez uma maior sensibilidade na região amazônica. Então, o programa ele se iniciou com um seminário onde foram apresentadas 28 ações convergentes para os ODS, né? Voluntárias. Não poderiam ser ações que estivessem, por exemplo, ligadas a condicionantes de licenças ambientais. Eram ações voluntárias das empresas. As empresas, 14 empresas, então, foram chamadas e deram a sua contribuição, 7 de grande porte, 6 de médio porte, uma de pequena escala, para mostrar que era possível atuar nos ODS em qualquer escala de produção mineral, né? Todos os ODS foram cobertos nessas apresentações de estudos de caso, exceto o ODS 1, que é o da erradicação da pobreza, que, na época, nós justificamos, inclusive publicamente, que a gente considerava que a mineração, qualquer que fosse ela tinha esse potencial para contribuir para a erradicação da pobreza, né? E o ODS 14, mineração no mar, pela sua incipiência à época. Bom, as ações apresentadas cobriam as 5 regiões do país, abrangência de todas as classes de bens minerais, agregados para construção civil, metálicos, minerais metálicos, não metálicos, metais preciosos, gemas, inclusive, etc. Próximo, por favor. Apenas um exemplo, eu circulei aqui todos aqueles estudos de caso que vieram da região amazônica, mais especificamente do estado do Pará, tá? Quase todos elas são empresas que atuam no estado do Pará. Como a gente já ouviu hoje, mais cedo, na parte da manhã, realmente o Pará tem uma concentração maior, né, de empresas e muito desenvolvidas tecnologicamente, falando e etc. Mas estão aí os casos, pode passar, por favor. Quais são esses casos que foram apresentados do Pará? No caso da Alcoa, é o conhecido projeto Juruti Sustentável, que foi linkado ao ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, e ao ODS 17, Parcerias pelas Metas. Você tem uma meta de cidade sustentável e o projeto Juruti, ele realmente representa uma parceria entre governo, iniciativa privada e sociedade. A Imeris, o que eles levaram foram os ODS de saúde e qualidade, que é através de 2 ações que eles fazem, que é o Barco Hospital Luz da Amazônia e o Odontomóvel, que coloca, na verdade, percorre as populações ribeirinhas, principalmente, e a Casa Imeris, que é uma educação de qualidade, né? Hoje existem 3 casas Imeris. Na mineração Rio do Norte, eles têm uma situação bastante peculiar. A mineração Rio do Norte, ela convive com comunidades quilombolas, né? E sempre trabalhando nesse sentido de respeito à cultura, de uma interação maior com essas comunidades. Então, é um projeto muito relevante deles, vale a pena pesquisar, quem tiver interesse, que é chamado o Programa dos Territórios Sustentáveis. A Vale apresentou os seus programas também em Carajás, né? E aí, 2 programas, vários, eles apresentaram, na verdade, um conjunto de ações sociais,
inclusive na estrada de ferro, e aí a gente entra com o Maranhão também, não só o Pará, né? Ferro-Carajás, e o seu projeto Eliezer Batista, o S11D, né? Pelo sistema trackless, que, na verdade, é uma forma interessante de combate às mudanças climáticas, né? Contribui muito para isso, com a ausência de caminhões na linha. Próximo, por favor. Tá. Como que as ações dos ODS podem auxiliar no desenvolvimento socioeconômico da região amazônica? E aqui eu trouxe, antes de pontuar o como, é importante que a gente traga um pouco, resgate um pouco do histórico, né, da mineração na região amazônica, né? Então, lembrando que houve nas décadas de 60, 70, chegando até 80, etc., como posteriormente houve para o agronegócio, né? Um grande incentivo governamental, uma política clara governamental, em termos de se instalar na região amazônica complexos minero-metalúrgicos, né? Mas nem sempre ele resultou, sim, num excepcional desenvolvimento econômico, mas, de acordo com alguns observadores, não exatamente o desenvolvimento socioeconômico. E tem um documento que eu acho que também é um documento importante para a gente resgatar, é um documento de 2005, que é o Dossiê Amazônico, nesse caso é o volume 1 desse documento, para que a gente entenda o que aconteceu e a gente possa traçar caminhos, às vezes, um pouco diferentes. Uma das questões foi a grande concentração de capitais e pouca difusão de tecnologias associada à concentração de renda. Acabou existindo isso na região, né? Que também conversa com a segunda questão que eles pontuam, que é a limitada capacidade de interagir com a diversidade local. Em resumo, isso quer dizer o seguinte: equipamentos, toda a questão de infraestrutura veio sempre de fora, e isso era muito importante para que você realmente desenvolvesse a mineração lá. A mineração, ela trabalha num mercado altamente competitivo, mercado global, onde o seu produto, vamos dizer assim, ele passa por crivos que são vamos dizer assim, de especificações e etc., que exigem, de fato, uma alta inserção tecnológica. Nós competimos no mercado global, né? Mas tudo isso acabou gerando, naquele primeiro momento, levando um pouco o desenvolvimento, a difusão de tecnologias e etc., e acabou que, naquele momento também, a mineração passou a ter uma dificuldade maior de relação com a própria sociedade local, né? Uma posição nem sempre tão de antagonismo, mas uma posição de, vamos dizer, quase que às vezes um ilhamento do setor mineral dentro daquelas comunidades que realmente eram pouco desenvolvidas, tinham vamos dizer, um parco conhecimento das questões tecnológicas. Vamos lá, próximo, por favor. Bom, mas existem exemplos hoje bastante interessantes, né, utilizando os ODS, para que você rompa com essa questão que está levantada lá nesse dossiê de 2005. Eu considero que hoje isso já progrediu muito na região amazônica, mas tem algumas questões que eu vou pontuar em termos de ODS, né, que seriam importantes para que,
qualquer desenvolvimento econômico trazido pela mineração, que ele se traduza fielmente no desenvolvimento socioeconômico. E um dos que eu considero mais importante é o ODS 16, que são instituições eficientes. Tá? Então, um exemplo, neste momento, a Vale está desenvolvendo em Minas, e eu acredito que isso vai se estender à região amazônica, suas operações, por exemplo, no Pará, né? Que é um programa para desenvolver competências para que gestores municipais, né, saibam elaborar diagnóstico, identificar e liderar ações para atrair novos investimentos, desenvolver negócio e impulsionar a geração de emprego por meio de políticas econômicas eficientes. Tá? E isso foi muito importante e está ocorrendo agora por um momento pós-pandemia, com um impacto muito forte nas economias locais. Né? Outra ação que vem sendo feita por algumas empresas, a exemplo da Vale, Bamin e a Sigma Mineração, é a criação de agências privadas de atração de investimentos, que trabalha com uma coisa muito simples, que é o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Sustentáveis não para hoje, é o sustentável para hoje, mas principalmente para o futuro. Né? Próximo, por favor. Essas atrações, eu trouxe um exemplo que eu trabalhei muito diretamente com essa implantação da Agência de Atração de Investimentos de 2 municípios, Itinga e Araçuaí, em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Uma das regiões, é a região mais pobre do estado de Minas Gerais e uma das mais pobres do país, né? Então, a Sigma Mineração, embora ela ainda não produza, né, ela está em fase de implantação, a produção dela, que é uma produção de concentrado de lítio, de alta pureza, para atender ao mercado de baterias de carros elétricos, né? E está dentro daqueles minerais, listagem de minerais estratégicos. A previsão dela de produção é para 2022 e 2023, mas mesmo assim, ainda em fase de implantação, a Sigma ela financiou o projeto da Agência de Atração de Investimento. Né? É um projeto que está sendo a Bamin, que também está numa situação semelhante, né? Está já incorporando em 3 municípios da Bahia, e a Vale tem vários outros municípios. Próximo. Qual é o grande objetivo, os princípios dessa agência de atração de investimentos? Resumindo o que está aqui, talvez depois, né, vai ser disponibilizado, mas o que é mais importante nessa agência de atração de investimentos é você colocar dentro dessa agência as famosas parcerias do ODS 17, trazer para a mesa caminhos que permitam que municípios de extrema vulnerabilidade econômica, social e etc., possam se conectar com quem pode fazer as coisas, com quem pode fazer investimentos locais e etc., com um objetivo, a diversificação da economia local. Né? Não permitindo que você traga para dentro das cidades, né, o que é chamado enclave econômico, onde toda a, vamos dizer assim, a economia gira em torno da atividade mineral. Nós temos um caso que não deve se repetir jamais, que é o caso de Serra do Navio, né, com a exploração de manganês, onde, após o encerramento das atividades, houve um esvaziamento
na verdade, de um município que era considerado um oásis, né, no estado do Amazonas, tamanho seu nível de desenvolvimento, e isso caiu no vazio. Tá? Próximo, por favor. Bom, e aí a gente traz qual que é a importância de você estar pensando no futuro, a importância de você usar o ODS 16 para ter instituições fortes, localmente, que consigam trabalhar o desenvolvimento sustentável para o futuro, na ausência da atividade mineral para essas comunidades. Eu vou dar o exemplo de Paraopebas, né, que, com certeza, esse gráfico ele mostra como o IDH de Paraopebas aumentou, com o aumento também, obviamente, da produção mineral. Tem o segundo PIB per capita do Pará, o que não quer dizer nada, minha opinião. PIB per capita é colocar um PIB que é alto, graças à própria atividade mineral, e que é dividido pelo número de habitantes, sem que você coloque aí algo que se chama a distribuição de rendas, né? Então, você pode levar, às vezes, inclusive, a concentração de rendas. Então, tem alguns dados que o próprio IBGE coloca, né, que eu acho que fazem com que a gente preste atenção nisso. Cefem não tem sempre se mostrado uma solução para a sustentabilidade, no presente e mais ainda no futuro, né? Por exemplo, a taxa de escolarização é fantástica. É o primeiro lugar no estado do Pará, está em Paraopebas. O salário médio, também um dos melhores, se não o melhor, né, do estado. Isso é característico da mineração. A mineração é a atividade econômica que paga melhores salários, nessa base de um salário médio, né? E hoje, isso deve nos alegrar muito, nós temos um número enorme de empresas atuantes. A montante ajusante da cadeia mineral, 3.197. Mas a urbanização de vias públicas, e quem conhece Paraopebas sabe disso, já viu isso, né? É de 21,8%. 45,7% de domicílios com esgotamento sanitário adequado. Ou seja, mais de metade daquela população não tem esgotamento sanitário adequado. Então, não basta ter a Cefem, porque se isso não estiver aliado com algum ODS que possa, inclusive, direcionar melhor esses recursos da Cefem. Próximo, por favor. Vamos, que meu tempo já está bem em cima. Bom, qual que é o maior desafio hoje para a mineração na região amazônica? A região amazônica, como um todo, tem sido bastante penalizada pela mídia internacional em termos de desmatamento. Eu até quis colocar aqui um gráfico e depois eu não consegui inserir a tempo, onde é muito importante isso e é algo que a gente tem que divulgar. Se a gente pegar os dados do IPEA de desmatamento na região amazônica, né, vamos chamar em todos os estados, e colocarmos juntos as portarias de lavra, as autorizações de pesquisa e mesmo as permissões de lavra garimpeira, tá? Não existe uma correspondência entre esses picos de desmatamento, né, constatados pelo próprio IPEA, quer dizer, uma informação oficial, com aquilo que também é oficial, que são os dados da atividade mineral em cada um dos estados amazônicos, tá? Não existe. Mas, de qualquer forma, a questão da mineração de baixo carbono, para nós, mineração
que é o ODS 13, mudanças climáticas, vai ser fundamental em qualquer projeto mineiro dentro da região amazônica, né? Que é o que eu chamo de que é possível, sim, mediante o uso de uma engenharia sustentável. O projeto de engenharia tem que ser sustentável, né? Nós acabamos de ver a apresentação da questão do projeto fosfato, pensar, quer dizer, o projeto conceitual de engenharia tem que nascer sob forma sustentável. É uma equação muito complexa, porque ela começa pela própria rigidez locacional da jazida, né? Você pode ter necessidade de supressão de vegetação pela rigidez locacional da jazida. A infraestrutura de onde você está, a energia limpa ou não é? Qual que é a logística de escoamento da produção? Ferrovias têm um impacto de emissão de carbonos, rodovia, outro, né? Disponibilidade de áreas para a compensação ambiental, para que você possa plantar árvores, que é um crédito carbono. Então, essas são questões bastante complexas, porque a tudo isso, obviamente, você tem que ter uma equação que economicamente se fecha. Nós estamos falando de uma atividade econômica, né? O próximo, por favor. Assim, aqui vão assim, apenas alguns lembretes. Hoje, por exemplo, quando a gente fala em alternativas locacionais, associadas, obviamente, a equações econômicas, né? Eu vou colocar essa infraestrutura da mineração aqui ou ali. No licenciamento ambiental, nós somos obrigados a fazer isso. No plano de aproveitamento econômico apresentado à ANM, ainda não. Então, por que não nos anteciparmos ao próprio licenciamento ambiental que nos cobra isso, sob o ponto de vista ambiental, né? E às vezes até social mesmo. Então, é importante que a questão do aproveitamento racional das jazidas minerais, ela inclua na concepção técnica dos seus projetos, projetos que possam prever disposições de rejeito de forma o menos impactante possível, medidas que demonstrem a facilitação para o aproveitamento de rejeito estéril. Eu não estou dizendo que a empresa tem que apropriar-se desse aproveitamento, mas a forma como ela dispõe o rejeito, ela pode facilitar e atrair investimento, outros que queiram aproveitar seus rejeitos, seu estéril, né? Recirculação de água é imprescindível e a menor interferência possível nas chamadas áreas de preservação permanente. Por favor, próximo. Eu acho ótimo isso. O nosso código, ainda bem, sabe? A gente pegar o código de mineração, está todo taxado, todo riscado. O que era antigamente a previsão? A política, considerando que isso está escrito, não vale, mas está. É a mentalidade do passado. É isso que eu quero trazer, que houve essa mudança e, graças a Deus, já estão mudando mesmo, e muito. Considerando que a política de estímulos ao aproveitamento intensivo e extensivo dos recursos minerais do país. Eu, quando me formei como engenheira de Minas, é assim. Qualquer lavra que você tem, às vezes, que diminuir, vamos dizer, um pouco da reserva lavrável para não superimpactar algo que vai te trazer imenso custo econômico, inclusive, posterior. Não, isso é lavra predatória, não, você tem que aproveitar integralmente. As coisas não funcionam mais assim, tá? Próximo. Alguns exemplos que eu trouxe, o Complexo Eliezer Batista. Olha que bonito que é isso, no S11D. Você consegue, a cada uma das ações que foram feitas, os investimentos em inovação e tecnologia que permitiram consumo, a inexistência de adição de água no processo de beneficiamento, né? Com a umidade natural, então você tem o ODS 6, e assim vai. Quer dizer, no mínimo, você tem aqui
4 ODS ligados a cada uma das ações de um projeto pensado sob o ponto de vista sustentável, né? Ele nasceu dessa forma. O próximo, por favor. Trouxe o exemplo também do projeto Aripuanã, da Nexa, cobre, chumbo e zinco, mina subterrânea, etc. Eles estão inovando muito na questão de disposição de rejeito, na questão de não geração de águas ácidas, nos sistemas de wetlands que eles estão usando, que vai fazer uma disposição super controlada. Aliás, não terá, na verdade, né, descarte de água para o meio ambiente, um aproveitamento total de água. E o próximo, por favor, é um outro exemplo, que é o projeto de lítio da Sigma, onde um mesmo corpo pegmatítico, tá, produtor de lítio, foi dividido em 2 cavas, cava norte, cava sul, para manter preservada a APP do Rio. Por quê? Uma região semiárido brasileiro de extremo estresse hídrico. E alocação de pilhas sempre em áreas antropizadas, tá? Ou seja, para que você não tenha numa região de semiárido onde qualquer supressão de vegetação compromete ainda mais a questão de recursos hídricos, todas as pilhas, tem outras questões envolvidas aí, porque este é um projeto que nasceu com a concepção de uma engenharia, a concepção de engenharia do projeto é sustentável, calcada sempre em vários dos ODS, tanto do ponto de vista econômico quanto social. Por exemplo, essa divisão aí das Cava Norte e Sul, existem 100 famílias ribeirinhas que aproveitam esse ribeirão que é intermitente, ok? É um exemplo bastante significativo também. Próximo. É isso. Bom, eu acredito, sim, plenamente nessa mineração sustentável, a mineração ESG, alinhada aos ODS na Amazônia. Eu acredito que isso seja possível. Obrigada aí pela atenção. Muito obrigado, Maria. Bom, uma das boas notícias que você traz desse modelo, né, é também a convergência em alguns pontos, como você falou, de ferramentas e até de métricas, né, em relação a ESG, né, o ESG, né? Acho que isso é um bom ponto, porque muitas vezes aparece uma sigla nova e já se assusta, né? Pô, o que mais letrinhas, né? Para serem cumpridas, né? E, aliás, deixa eu até confessar que a gente acabou roubando do teu modelo, o D e o S, né, do desenvolvimento sustentável, para o nome desse seminário. Então, ou seja, está extremamente alinhado com o que a gente está trazendo nesse seminário aqui para mineração na Amazônia, né? Eu te agradeço, minha colega de organização Mineiro Negócio, né? Muito bom. Exatamente, né, Roberto? Estamos lá batalhando por isso, né? Uma organização sustentável. Exatamente. Te agradeço de coração, muito obrigado. Né, obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade. Não, sem dúvida. As perguntas, Maria, elas serão encaminhadas a você, né? E a apresentação também, a gente gostaria de compartilhar com os colegas. Claro. E aí as respostas, tá bom? Muito obrigado pela tua participação. Obrigada. Tchau.